Olá a todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora falando sobre o hebraico instrumental, sobre as aulas que nós estamos tendo aqui do hebraico, que começamos então com o alfabeto das consoantes e agora vamos falar sobre as vogais. É um curso bem intensivo, tá bom? Eu tenho usado essa gramática instrumental e estamos gravando então texto em cima de texto, leitura em cima de leitura, bem devagarinho, bem explicativo, para que não possa haver nenhum problema, tá bom? Então, como nos vimos no capítulo anterior, o alfabeto hebraico não possui vogais, é formado apenas por consoantes. Mas com o passar dos séculos, à medida que a língua hebraica deixava de ser utilizada, foram sendo inventados sinais vocálicos para conservar a pronúncia correta das palavras que estavam sendo perdidas. Esses sinais são denominados massoréticos, por terem sido inventados pelos massoretas, que massoreta vem de massorá, que quer dizer intérprete. Eruditos judeus que viveram entre os séculos V e X depois de Cristo. E os sinais que prevaleceram desde o sétimo século e ainda estão em uso são denominados tiberienses. Então, a pontuação do texto bíblico com sinais massoréticos fez com que ele fosse chamado texto massorético, ou na abreviação TM, T de texto e M de massorético, para diferenciá-los do anterior, sem vogais e outras formas de pontuação. O texto mais antigo é denominado de consonantal, por conter apenas consoante. Aí você pergunta, como é que então eram pronunciadas as vogais? Então, certas consoantes, elas eram características, então, para esse tipo de vocalização. São algumas guturais que nós vamos entender aqui quais são. Então, no texto massorético, é possível encontrar, além de outros vários sinais, 10 vogais divididas em longas e breves, e uma semivogal. Vejamos a seguir a forma, o som e o nome de cada uma, para que seja possível distinguir bem quais são as vogais utilizadas no exemplo dado. Em vez de uma consoante hebraica qualquer, vamos utilizar a letra Aleph, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o Aleph, que é a consoante somente como representação, e nós temos um Tzinho aqui embaixo, parecido um T. Ele é chamado de Kametz Gadol. Kametz, que é o nome da consoante, e Gadol, que quer dizer grande, tá bom? Deixa eu só habilitar aqui minha edição para ficar melhor. Então, nós temos a palavra A. Novamente, aqui o Aleph, somente para representação. Nós temos o Tsire, E em V. E ele é representado dessa forma aqui. O Hirik Gadol, tá? E em Vi, ok? O Rolen, O em Pois. E Shurek, O em Lua. Veja bem que a consoante Aleph é somente para representação, tá bom? Então, quando você escreve a letra A, que é o Kametz Gadol, você vai colocá-la debaixo da consoante. Ela sempre fica debaixo da consoante. O Tissire, E em V, são dois pontinhos, ele é colocado debaixo da consoante, tá bom? E nós temos o Hirik Gadol. Gadol quer dizer grande e Hirik que é a vogal. O Hirik está aqui, tá? E o Gadol porque ele é grande. Grande por quê? Porque ele tem o Hirik aqui mais o Iode. Então ele é chamado de Hirik Iode, tá bom? Ele é colocado também debaixo da consoante. O Rolen, veja que é colocado do lado esquerdo em cima da consoante. E o Shurek, tá? Você tem o Vav aqui com o som de U. E tem um pontinho dentro dele aqui, então ele é colocado do lado da consoante, ok? Então, se você analisar bem aqui e ver, ele é sempre colocado de acordo com a sua posição, tá bom? Então, você dá um pause no vídeo aí, você tem a forma dele, que é esse aqui que está aqui de baixo, você tem um nome, você tem a pronúncia e tem a sua transliteração.
ok? Esses aqui são as formas das vogais longas. E nós temos as vogais breve. Nós temos o patá, A em pá. Nós temos o segol, E em pé. Nós temos o hirikatan, ou hirikikaton, I em fino. Nós temos o kametskaton, ou kametshatuf, O em pó. E nós temos o kubuts, ou kibbutz, U em susto. E novamente, nós temos ela aqui embaixo, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Tá? O patá, ele é um tracinho, tá bom? O tsegol, ele é 3 pontinhos. O hirikatan, ou hirikikaton, katon em hebraico quer dizer pequeno, tá? Então, por isso que ele é mencionado aqui como fino, fi, não é fi, é fi. E o kametskatan, o kametskaton, ó, em pó, não é pó, pó. E susto, u. Ok? Então você dá um pause no vídeo e vê a posição dele. Essas aqui são mais fáceis. Você vai ver que todas elas são colocadas na mesma posição. Temos o Sheva aqui também, que eu não vou entrar nesse assunto, porque o assunto aqui é relacionado às vogais, então eu não vou entrar em questão com ele, tá bom? Que tem Sheva mudo, tem um Sheva composto, tem um Sheva gutural, então não vamos mexer com ele agora, tá bom? Consoantes vocálicas. No hebraico existe, além das vogais, 3 consoantes vocálicas ou matres lectiones, literalmente auxiliadoras de leitura, que são o re, o iode e o vav. Tá bom? Então, antes daquelas pontuações que nós falamos, essas 3 consoantes, elas eram tanto vogais quanto consoantes. Ok? E elas tinham a tarefa de quê? De auxiliar ou orientar em relação à leitura correta do hebraico antigo. O principiante não deve se preocupar muito com elas agora, mas deve conhecer pelo menos 3 pontos básicos a respeito de sua utilização em conjunto com algumas vogais para que possa produzir uma transliteração adequada. O primeiro ponto é a transliteração do kametz, que é aquele Tzinho que nós vimos lá. Ok? Deixa eu só fazer assim que fica melhor. A gente vê aqui, ó. Tá? Quando se encontra no fim da palavra, junto com o re vocálico, um re final sem ponto dentro, a transliteração nesse caso não será a, mas será a. Por exemplo, a palavra Sara, S-A-R-A. Por que a? Porque o re aqui, ele já tem o som de a. Então, na verdade, seria isso aqui, ó, Sara. Bom? Mas por que que tem que ter essa consoante no final? Porque a consoante no final está dizendo para mim que ele tem um som de A. Por isso que ele é transliterado com esse A embaixo aqui. E a palavra Sara quer dizer afastamento. Então ele não será transliterado por Sara, mas por Sara. O kametz é lido juntamente com o re vocálico. Então, esse camarada aqui está dizendo para mim que eu tenho um som de A, que é exatamente o que se encontra aqui. Tá bom? Então, outro destaque é o encontro do tissirê com o iode. São os 2 pontinhos aqui, mais o iode. Em qualquer posição na palavra, formando uma vogal longa, a transliteração não será E. O E mais I. E. Mas apenas E. Como a palavra reik, que quer dizer peito. Não é re, I e mais o que, não. Não. É reik. Tá ok? E veja bem aqui, interessante, que nós temos novamente o Re, mas esse Re tem um som de A ou um som de E. Então, embaixo ele tem 2 pontinhos, dizer que ele tem o som de E. Re,
tá bom? Rick. Só que esse iod aqui está me auxiliando, dizendo que ele é longa. Então é Rick, Rick, tá bom? Rick. E não reiki. R-E-I-Q. Não, é Rick. Tá bom? O terceiro ponto aqui abordado é o caso do Rollen Convave. Rollen Convave, que é esse camarada aqui, ó. Também em qualquer posição na palavra. Desse encontro surge uma vogal longa que deve ser transliterada por O, como na palavra Torutilês. Tá? Deixa eu só sublinhar aqui direitinho, fica melhor para a gente entender. Torutilês. E a transliteração é Torut. T-O-R-O-T. Tira-se esse camarada aqui em cima e este camarada aqui em cima, fica só as consoantes. Mas essa aqui se pronuncia como O ou como U. Pronuncia como O, por isso que tem um ponto em cima, que é o Roland, que é esse camarada aqui, ó. Aqui, ó, o Roland, ok? Então é Torut. Só para informação, é bom destacar que o Hirik Gadol tem um pontinho aqui, ó, mais o iod. O iod está dizendo para mim que ele tem um som de I, por isso que ele tem um pontinho embaixo. E o Shurek, tá? Que pode ser confundido com o O, ele tem um ponto dentro para fazer essa diferença aqui do Roland-Vav. Vamos que aparece no quadro das vogais longas acima, também estão ligados às consoantes vocálicas. Ou seja, ele pode ser tanto vogal quanto consoante. Então, o Aleph aqui, ó, um Kamatz Gadol, está dizendo para mim que é A. O Aleph com o Tsiri está me dizendo que tem uma forma de E. O Aleph com o Iod está dizendo que eu tenho um som de I. O Aleph como o Roland está dizendo que tem um som de O. E o Aleph com o Vav aqui, com ponto dentro, ele está dizendo para mim que é o Shurer. Tá ok? E aqui nós temos o Patá, tá? Segol, o Hirik, tá? Kametz Hatuf, tá? Tem ele aqui, pronto. Aqui é o Kametz Hatuf, ok? Nós temos o Kubutz aqui. E o Sheva aqui, não vou nem entrar nessa questão agora. Analisa bem aqui, ó, que o Kametz Katon ou Kametz Hatuf, ele é muito parecido com o Kametz Gadol. Kametz Gadol quer dizer Kamatz grande ou longo. E aqui Kamatz Katon, A breve. O breve, desculpa. O breve. Tá bom? Isso aqui é uma outra aula que nós vamos entender quando usa ele como A e quando usa com a letra O. Tá bom? O Shiva aqui não vou entrar nesse assunto. É como eu falei que depois vai ficar por uma próxima aula aí. Tá ok? Agora, posições das vogais. Também é bom observar que as vogais podem aparecer nas palavras hebraicas abaixo. Tá? Aqui, ó. Pode aparecer assim, assim, tá? Dessa forma, do lado, em cima. Então, a sequência normal para a escrita da leitura, com poucas exceções, é uma consoante e uma vogal, terminando a palavra em consoante. Então, no hebraico bíblico, se começa com consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Não se começa como muitas palavras no português, que começa simplesmente com a vogal. Não. No hebraico se começa consoante e vogal. Isso mais um pouquinho à frente nós vamos entender essas questões aí. Então, com exercícios de transliteração, conhecendo-se as consoantes e as vogais, é possível ler as palavras hebraicas, mas antes de lermos palavras completas, vamos procurar transliterar as consoantes seguintes, acompanhadas das suas vogais. Então, você tem aqui o Aleph com uma vogal dentro. Que vogal é essa? Você vai colocar aqui do lado. Você tem uma consoante mais uma vogal aqui. Que vogal é essa? Você coloca aqui do lado e assim sucessivamente.
Bom, agora escreva abaixo de cada palavra hebraica os seguintes caracteres latinos e outros sinais que representam a transliteração de cada palavra. Então você vai pegar aqui, ó, a consoante, vai transliterar aqui. A vogal que está nela, vai botar aqui. Consoante, a vogal, consoante, e assim sucessivamente. Você vai transliterar elas aqui embaixo. E aqui mais exercícios para você falar. Tá bom? E aqui um vocabulário muito pequenininho para que você possa, então, ler com facilidade e falar que palavra é correspondente a ela. Agora, já que é possível ler palavras com mais facilidade, leia várias vezes para treinar a leitura e decore as seguintes palavras do vocabulário. Então, tem o aleph aqui, tem uma vogal e tem uma consoante. Como se fala ela? Ab. Por quê? Porque eu tenho uma vogal A aqui e o B. Ab. Ab em hebraico quer dizer pai. Viu? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó, essa questão aqui. Ó. Eu tenho o iod, que eu tenho um som de I, você tem o A e o D. Iad, iad quer dizer mão. Então, assim você vai aprendendo a fazer exatamente a leitura de algumas palavrinhas que são bem pequenininhas, tá vendo? Não tem palavra grandona aqui. São apenas algumas para que você possa decorar, tá bom? Esse aqui, então, foi a nossa aula de hoje. Como eu disse, vamos ir devagar para a gente entender exatamente a questão da lição, tá bom? Sem pressa, devagar, que tem muita coisa ainda para ler. Eu acho que é o suficiente para que você possa começar a abordar e ler com bastante calma aí, tá bom? A leitura. Claro que você vai voltar ao vídeo várias vezes, isso é normal, para você lembrar o nome das letras, as consoantes e a classificação de cada uma delas, tá bom? Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários, fala comigo, entre em contato, que eu teria o maior prazer de tirar essa sua dúvida, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, falando exatamente sobre as vogais, tá bom? No capítulo de número 2. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos começar então a progredir agora, colocando vogal e consoante, e com certeza em breve aí você vai estar lendo o hebraico bem mais tranquilo, tá bom? Espero você então numa próxima aula.